resolução do desafio, certo? E aí eu vou colocar algumas coisas que são importantes. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, certo? Para a gente relembrar algumas coisas. Então vamos lá. Não existe, certo? Então vou até sublinhar aqui, ó. Não existe se então e o se somente se em Java. Mas e aí? O que a gente vai fazer? Vamos lembrar alguma coisa. A negação do se então, vejam só, é P e não Q. Ou seja, se eu negar P e não Q, é a mesma coisa que P se somente se então Q. Será que é isso mesmo? Então vou mostrar a tabela verdade. Vejam só. P e Q. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. P se somente se então Q só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo é falso. Então a tabela verdade do se então é verdade, falso, verdade, falso. A negação do se então é falso, verdade, falso, falso. E aí veja só. Vamos fazer a tabela do P e não Q, certo? P e Q, então P, aí a negação de Q, certo? Vejam que eu vou fazer P e não Q, então verdade com falso, falso, verdade com verdade, verdade, falso com falso, falso, falso com verdade, falso. E se eu negar P e não Q, verdade, falso, verdade, verdade. E aí, vejam só, P então, Q, verdade, falso, verdade, verdade. Negação de P e não Q, verdade, falso, verdade, falso. Ou seja, elas são iguais, ou seja, são equivalentes. Então, a resolução do se então era negação de P e não Q. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos praticar. Vamos descartar aqui, não precisa. E vamos, deixa eu ligar o Windows aqui, Parallels, aqui. Deixa ele reativar aqui o Windows, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Vou criar outro programa para a gente fazer essa resolução. Don't save. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui o terminal para a gente abrir de novo, limpinho. Então vamos lá. Prompt de comando. CMD. Então eu vou aqui. Atom. Vou chamar aqui de resolução. Resolução.java. Ele vai abrir aqui o Atom pra gente, tá certo? E aí vamos lá. Então, public class resolução, abre e fecha chave, public static void main string args, abre e fecha chave. Então vou declarar boolean p, certo? Boolean q. Aí vejam só. Vamos fazer primeiro. Vou fazer a tabela verdade. Tabela verdade. P e Q. Vou usar aqui os comerciais. Então vamos lá. Para deixar bonitinho. Sim, vou atribuir. Não, deixa eu montar aqui a primeira tabela.
P, barrinha, Q, P, I, Q. Então, P igual a true, Q igual a true. Então, vamos lá. Então, o primeiro que eu vou fazer é o quê? Verdade, verdade. E aí a resposta vai ser o quê? P e Q. Aí agora eu vou fazer Q falso. E a linha é praticamente idêntica, certo? O que vai mudar aqui que agora é o F. Agora, P é false e Q é true. Então vai ser false e verdade. E agora, Q é false. Que agora vai ser false e false. Vou salvar. Vamos rodar. Java C resolução .java Java resolução. E aí, ó, tabela verdade PQ. PQ é verdade, 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 falso, 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 falso. Pronto, fiz a primeira tabela. Vamos voltar para cá. Então vamos lá, pessoal, para a resolução do OU, certo? Então vou colocar aqui o OU, certo? E aí agora P começa com true, Q começa com true. Então, a tabela verdade do OU, vou aproveitar aqui também, ó. P. Vou colocar a palavrazinha OU para ficar mais fácil, certo? Aí vamos lá. Então vai ser verdade, verdade, e aí mais, ó, abre, fecha parênteses, P, as duas barrinhas, Q, que é o OU. E aí agora, Q, falso. Então vamos lá. Verdadeiro, falso. Agora vai ser o quê? P, falso, Q, verdade. Então, falso, verdade. E agora Q, falso. Que agora vai ser falso e falso. E aí vamos compilar de novo. Ó, true, 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 false. Agora vamos para a tabela do se então. P, se então que. Então, que verdade, P verdade, foi mal. Que verdade. E aí vamos lá. Vou voltar lá na apresentação, certo? Pra gente lembrar. Então, ó, vai ser o quê? Verdade com a negação de que, só que no final eu tenho que negar, eu vou usar o i. Então, como é que eu vou fazer isso? Só para a gente entender. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Só para colocar o comentário aqui, vai ser a negação. Negação. Deixa eu ver aqui. Ixi, não tá ficando o acentozinho. Será que é o teclado? Deixa eu olhar aqui. Teclado. Pronto, deixa eu olhar aqui o teclado. Acho que é o idioma do teclado. Tá.
Deixa eu ver aqui. Configuração de ortografia, digitação e teclado. Configurações avançadas do teclado. Isso, tá certo. Estranho. Então, vou colocar aqui negação de P e negação de Q, certo? Só para a gente lembrar. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Verdade, verdade. Então, qual que é a regra? É a negação, no caso, a exclamação de P e negação de Q. E aí agora eu vou fazer o quê? Q igual a false. Copiar aqui. Verdadeiro falso. Agora vai ser P igual a false. Q igual a true. E aí o que eu vou fazer? Falso. Verdade. E agora Q igual a false. Agora vai ser falso com falso. Pronto, essa é a resolução. E usar as negações, certo? E aí vamos lá. Java C, CLS, Java. Aí vejam só. P, se então o que? True, false, true, true. Tive a resposta do desafio. Certo? Eu vou disponibilizar esse código lá na página também, tá certo? Para vocês darem uma olhadinha. Então, pessoal, observem que o que precisa não é inventar coisas mirabolantes. O que a gente precisa é estar pensando em como são as resoluções, visto que há limitações em diversas coisas. Por exemplo, então, não tem sim, então, nem se somente sim. Então, a gente vai ter que usar o quê? E ou e negação. Tá ok? Então, depois eu vou olhar quem conseguiu fazer o desafio, entregou primeiro e está correto, ganha uma caixa de chocolate, tá certo? Se porventura ninguém conseguiu fazer corretamente o desafio, aquele que chegar mais próximo dos que entregaram, certo? Aí eu vou olhar na data de entrega também, pelos que entregaram primeiro, eu dou caixa de chocolate, não, a barra de chocolate, tá certo? E aí depois vão estudando porque vão ter mais desafios aí, tá ok?